Muito bom dia, eu sou Samara Barreto, nós estamos aqui em mais uma edição do Café com Tecnologia, neste canal maravilhoso que é o GQ Repórter, que é a TV web do GQ Repórter, e hoje eu estou com uma convidada super especial, que é a Tailane Barreto. A Tailane Barreto, ela é neuropsicóloga, é terapeuta cognitivo-comportamental. Vou falar de novo, terapeuta cognitivo-comportamental, eu consigo. E doutoranda em psicologia clínica. Bom dia, Thay, tudo bem? Pode chamar de Thay, né? Bom dia, claro, sempre. Porque Bom psicóloga dia, a gente já tem que começar assim, né? Com essa intimidade para ajudar a gente, enfim. Diga aí suas expectativas desse programa, o que você está achando, como é que você vê essa questão das novas tecnologias, da internet? Bom, então eu vou responder de ampla forma. Primeiro, eu acho a iniciativa do programa algo de fato inovador, porque a gente pode levar conhecimento de forma mais assertiva para a população em geral. Então, quero inclusive parabenizá-los, a você e a todos os demais envolvidos na realização do programa, e inclusive agradecer pela minha presença aqui, já que eu sei que lidar com as emoções e trabalhar esses conteúdos afetivos no mundo atual é algo de fato urgente. Então, quanto mais a gente fala, mais as pessoas têm acesso ao conhecimento e mais podem refletir a respeito de si mesmos e também, enfim, da sua participação aí no mundo. Mas em relação ao meu trabalho, atrelado às redes sociais, que foi a sua última colocação, eu penso que a psicologia tem evoluído nesse sentido, de divulgar maiores conteúdos a respeito daquilo que nós temos trabalhado quanto profissionais, não só psicólogos clínicos, mas também psicólogos inseridos nas outras áreas aí, que são muito diversas, inclusive, da psicologia, e a gente consegue trazer, através das redes sociais, esses conhecimentos à tona, fazendo com que a população tenha conhecimento de afecções anteriormente não trabalhadas e de situações antes vistas como normais, ou somente como situação problema, mas não como algo passível de tratamento e de fácil acesso, inclusive, esses tratamentos hoje. Então, eu vejo a rede social como uma estratégia, uma ferramenta de veiculação desse conhecimento e desse saber, e inclusive também como uma ferramenta de reflexão para as pessoas que precisam saber algo mais e chegar a uma conclusão dentro da sua demanda, né? Dessas demandas específicas. Como é você tem uma rede social, né? Você tem um Instagram, que é o Instagram da profissional, tem o Instagram pessoal, tem o Facebook pessoal. Agora eu queria saber como, eu sempre pergunto aos meus convidados, como é que se dá esse uso das novas tecnologias da rede social, porque a gente vê hoje não só a rede social como um lazer, mas a rede social hoje é uma ferramenta para trazer informação, é de trabalho mesmo. Então a gente já vê os profissionais, eu já trouxe aqui vários profissionais de saúde, de outros segmentos, que têm usado as redes sociais para divulgar seus produtos, seus serviços. Mas na área de saúde, a gente sabe que não pode fazer essa divulgação, né? Essa divulgação tão direta. E aí, a pergunta que eu sempre faço aos meus convidados é como é feita na sua rede social? Você tem um Instagram que é Tailane PSI, né? Eu vou colocar aqui depois nos comentários. Sim. Como é feita essa abordagem? Quando alguém conversa com você, quer perguntar alguma coisa, como é que é você que responde? Tem algum profissional? Como é que funciona isso no seu Instagram? Então, somente eu que respondo. Mas no caso da nossa profissão de psicologia, a gente tem um entrave de alguns pré-requisitos que são solicitados e vetados pelo nosso CRP, Sim. que advém, na verdade, do CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia. Então, a gente não tem como fazer uma divulgação específica de valores, por exemplo, como outras áreas, alguns serviços específicos oferecidos. Então, nada que tenha uma conotação de promessa... O paciente, por exemplo, não pode colocar. O paciente pode publicar. No dele, Ele pode publicar e me marcar. Muitos pacientes fazem isso. Alguns colocam também a imagem da clínica. Mas nós não temos como fazer essa evolução, esse antes e depois, embora muitas vezes o meu coração peça para divulgar, no sentido de gerar esperança, e não de atrair especificamente alguém para o nosso trabalho, mas de entender que é possível. Ainda assim, existem, essas limitações. Mas a gente pode publicar a respeito de temas específicos, que é o que eu faço. Eu utilizo muito mais o story do que as publicações em si, e coloco parte daquilo que a gente tem feito, o fechamento de um dia, as intervenções que são feitas. O que eu gosto muito que você faz nos stories é quando você vai para eventos, por exemplo, né? Você participa dos eventos e a gente que segue o profissional, a gente parece que a gente está junto no evento, né? Você está em um evento, eu me lembro que você teve em um evento, acho que foi ano passado,
E aí você colocou um slide lá sobre rede social, que você vai falar daqui a pouco. Sim. Aí eu falei assim, me conte o que é isso, o que tem a ver, acho que você colocou uma imagem do Facebook, se eu não me engano, alguma coisa relacionada à rede social. Eu falei, meu Deus, o que tem a ver rede social com a psicologia? Né? Então você vai falar daqui a pouco. Deixa eu ver aqui, mandar um alô para quem está entrando agora, né? Deixa eu ver os comentários. Vamos aqui. Nossa internet hoje está legal, né? Quero mandar um abraço especial para o Wilson Novaes, que está aí na escuta, para o nosso assistente jornalista, que é o Rony, que está aqui, que eu sempre falo Rony, mas Rony tem programa aqui, viu, gente? Aqui, nós estamos aqui, já tem gente compartilhando, já tem gente curtindo, então você que entrou agora aí, nós estamos aqui com a nossa convidada, que é Tailane Barreto, ela que é psicóloga. Quero fazer um agradecimento especial a Lalu e Alfajor, que são chocolates maravilhosos, adoro chocolate. E agora, na época da Páscoa, você pode estar aí encomendando os seus docinhos. Também quero fazer um agradecimento especial para a Claro, a Sim Magazine, que também está aqui apoiando esse programa. E esse café, Thay, que é o rei do mate. Hoje a gente está aqui com um chocolate quente, ó. Delícia, tem ali umas delícias. Quero agradecer de coração ao Rei do Mate, que está sempre aqui nos proporcionando esse café maravilhoso. Também ao estúdio da GN, que é a maquiadora. Hoje não foi ela que me maquiou, mas ela que me deu umas dicas. Ó, que ela tem um curso, tá? Você que está interessado, você que quer aprender a se maquiar, fazer uma maquiagem rápida. Ficou ótima a maquiagem. Pois é. Então, ela que me deu essas dicas, os produtinhos, tudo foi com a Gerlane, que é do estúdio, tá? E também quero mandar um abraço especial para a lojinha da Carol. Um abraço super especial aí para a lojinha da Carol. Tailane Barreto, eu queria saber quais são as perspectivas de futuro para o uso terapêutico nas novas tecnologias. Por quê? A gente vê que hoje a internet é uma ferramenta onde as pessoas não tem mais aquela divisão do online e do offline. Hoje está todo mundo conectado. Então, quais são as perspectivas que a sua profissão, que a sua área traz para... Você falou em esperança, né? A gente vê hoje que tem muita gente que... eu vou usar um termo bem, bem ruim aqui, gente, me desculpe. A gente vê muita gente que hoje vomita na rede social, que abre o coração e assim, fala coisas ruins, e aí vai para polêmica. E não só na questão de polêmica, mas abre o coração e, sabe... Tem hora que eu entro no Facebook, vou falar aqui para vocês, tem hora que eu entro no Facebook, me dá vontade de bloquear. E a gente vê as pessoas falando assim, ó, hoje eu vou fazer uma limpa no meu Facebook. Então, isso tudo é o coração, é a alma da pessoa. O que a sua área de psicologia tem sobre esse assunto para falar para a gente? Bom, as redes sociais têm sido amplamente utilizadas nos últimos tempos, de tal forma que o Conselho Federal de Psicologia teve que rever, inclusive, o seu posicionamento em relação ao atendimento online, que anteriormente não era feito. Assim que eu concluí na academia e passei a atender clinicamente, não era possível. Hoje a gente entra no site do CFP, faz um cadastro, demonstra a nossa regularidade com os pagamentos das mensalidades, né, da anuidade, na verdade, e a gente pode fazer esse atendimento. Mas essa fala minha é só para considerar de fato a eficácia das redes sociais e quanto que está sendo amplo a utilização das redes sociais para também o uso terapêutico dos indivíduos. Mas a nossa profissão, nesse sentido, tem trabalhado no sentido da divulgação de conceitos, patologias, psicopatologias e situações que não são patológicas, mas que eram antigamente consideradas como patológicas, através da veiculação do conhecimento mesmo, tais como vídeos, posts, chamadas ao vivo, interação que existe também através do IGTV, né? Uhum. Então, assim, existe... Inclusive, o Instagram hoje, ele está com uma ferramenta na hora que a gente coloca... Não sei se você já reparou isso. Quando a gente coloca a hashtag ansiedade, isso é recente, tem uns 20 dias, você coloca lá no story a hashtag ansiedade, automaticamente ele vai abrir uma página e ali ele tem... Você clica em um link e vai para sites de ajuda, para lhe ajudar. O Instagram fez uma ferramenta nesse sentido. Uhum. Que é, de fato, uma visão muito interessante em relação às demandas individuais de cada um. Então, eu vejo nesse sentido que a rede social e a psicologia têm muito a oferecer. Você sabe que muitas pessoas utilizam um dos nossos posts, no meu caso, não muito através de post, mas um story, de uma mensagem de reflexão, de um evento que eu estou participando, como o evento na semana passada, né, do 9º Congresso de Terapias Cognitivas do Brasil, que acontece a cada 2 anos, foi sediado lá em Fortaleza, que nós participamos. As demandas lá do congresso eram tão intensas, né, eu tinha tanta coisa a fazer,
nesse curso que eu fui fazer, que eu não tinha tanto tempo de postar, mas o pouco que eu postei havia interação, pergunta, e existe um problema. Algumas pessoas, por saberem que nós somos profissionais, utilizam daquele story para meio que solicitar uma consulta. Então, eu particularmente sei que posso fazer se for meu paciente, mas eu respondo com muito carinho toda a questão e oriento a me procurar lá na clínica ou a procurar um outro profissional, caso tenha alguma dificuldade que não possa fazer comigo. Porque você acaba querendo ajudar tanto que faz atendimento ali, aí é complicado, né? Na verdade, a gente trabalha emocionalmente para não acontecer isso, não nos deixarmos envolvermos com a demanda do paciente. Mas eu, especificamente, sou muito humana. Então, de fato, eu ouço, faço a escuta e encaminho, faço o direcionamento adequado, embora eu saiba que aquele momento ali não se trata de uma consulta. E eu sei também que as pessoas não têm a obrigação de ter essa sapiência, né? Esse entendimento. A gente explica, acolhe e encaminha. Legal. Então, eu queria, a pergunta é, qual o papel de psicólogo? A gente já está entendendo aqui como é que funciona, né? Mas uma pessoa que hoje antes o médico, a gente só ia para o médico quando a gente estava doente, né? E o psicólogo, a gente vai para ele quando a gente está doente ou a gente pode ir antes? Qual é o papel do psicólogo hoje? Bom, nesse caso do psicólogo clínico, né? Porque a psicologia hoje está inserida em tantas áreas, tanto áreas públicas, privadas. Exemplo, né? Sim, a psicologia organizacional é uma área que eu, nesse momento, não estou trabalhando, porque me encaminhei por outra. Você já trabalhou em Sim, empresa, muitos anos. Hoje eu me encaminho para outros colegas porque me identifiquei mais com outras áreas, né? A psicologia jurídica, a psicologia escolar, enfim, institucional. Existem muitas áreas da psicologia hospitalar que não tem caracterização clínica, a psicologia comunitária inserida ali nos PSFs, né? Através do NASF, também no CAPS, etc. Mas a psicologia clínica em si trabalha não somente com a situação de doença. Inclusive, a OMS nos ajuda nesse sentido. A saúde, ela não é entendida como a ausência de doença, mas como um bem-estar amplo do indivíduo, que caberia aqui, enfim, várias explicações e demandaria também muito tempo para definir, já que é um conceito, inclusive, não cristalizado, é algo que muda constantemente. Mas o psicólogo pode, sim, atuar num contexto onde não há nenhum tipo de patologia, psicopatologia ou situação de incômodo. A gente trabalha também com o autoconhecimento. Então, existem muitos indivíduos que já conseguem entender assim e que nos procuram somente para se conhecerem melhor, entender as suas perspectivas de vida, o sentido da vida, encontrar-se. E eu, através da psicoterapia cognitivo-comportamental, trabalho não só com a anamnese voltada para a questão de levantar possibilidades diagnósticas, né, fazer diagnóstico diferencial, fazer ali uma classificação nosológica desse transtorno, mas também triar as potencialidades que os indivíduos têm. Então, através dos testes psicológicos de personalidade, a gente consegue elencar características positivas e negativas e trabalhar pontos que essas pessoas necessitam ou desejam evoluir. E lógico que a gente, como psicólogo, só trabalha aquilo que incomoda o indivíduo, aquilo que ele entende como demanda. E é possível viver essa transformação mesmo numa situação onde não há uma psicopatologia associada. Ai, que bacana, né? Porque às vezes as pessoas têm aquele estigma de que, só vou procurar um profissional de saúde se eu estiver passando por algum problema bem terrível. Mas não necessariamente, né? Você também pode... É o autoconhecimento, né? Sim. E eu queria também entrar agora já nessa questão da saúde mental na era das novas tecnologias. Uma pergunta que todo mundo sempre faz, a gente vê muito nas redes sociais, é o seguinte: a internet, o uso da internet ajuda em pessoas que têm problemas de síndrome do pânico, de depressão, de ansiedade? A gente viu, eu inclusive fiz uma palestra em uma instituição de segurança pública, fui convidada para fazer uma palestra que, na hora que eu comecei a fazer a palestra, eu falei assim, gente, é um tema tão constrangedor de estar falando, mas eu preciso falar. Que foi a época do jogo da baleia azul. Uhum. Então, assim, as pessoas às vezes acham só que a rede social é um local de coisas ruins. Eu defendo que a rede social é um lugar da gente compartilhar coisas boas, esperança e tal. Mas tem esse lado, né, ruim, esse lado negro. Difundiu-se muito a questão da depressão. Teve até um filme, Os 13 Porquês. Uhum. E esse filme foi muito visualizado por conta das novas tecnologias, porque foi uma série na Netflix, né? Muitos pais às vezes ficavam preocupados, e agora e tal? Eu tive que assistir, porque eu tenho um adolescente em casa. Eu tive que assistir, achei assim um absurdo a série. Acho que a série ia ter a segunda temporada, não teve a segunda temporada. Mas o que eu queria falar, Tailane, era o seguinte:
O que você acha, como profissional, que a rede social, que as novas tecnologias, elas ajudam as pessoas ou elas pioram a situação nessa questão de ansiedade? Especificamente, essa questão tem sido motivo de debate nas mais amplas áreas da psicologia e é uma faca de dois gumes. Eu prestarei aqui, né, vou comentar com vocês a minha opinião pessoal e profissional, entendendo que até mesmo a nossa opinião profissional, digo, em alguns momentos, advém da nossa forma de ver as coisas, da nossa cosmovisão. Então, eu entendo que existem dois lados. Um primeiro lado, onde a rede social é benéfica, foi aquele assunto que nós conversamos no ano passado, quando eu estava no Brain, 2018, que é um congresso que reúne profissionais, sobretudo da área de psiquiatria, mas também da área de psicologia, para discutir lançamentos em relação à neuropsicologia e às ciências cognitivas. Então, nós tínhamos renomes de vários países do mundo e pessoas que eu, inclusive, utilizo hoje como base daquilo que a gente tem trabalhado na clínica. E nessa discussão, a gente entende que a rede social pode ser benéfica ao passo que oferece rede de apoio. Ela se constitui uma rede de apoio. Algumas pessoas, elas não têm contato com outras pessoas fisicamente. Afinal, a gente vive nesse momento um esfriamento das relações. As pessoas já não têm uma ligação como anteriormente, não se tem empatia, alteridade, altruísmo, como alguns anos atrás. E tudo isso advém de uma transformação social que também demandaria tempo nós construirmos aqui essa discussão. Mas em constatando que existe um esfriamento das relações, as pessoas estão mais desconectadas umas das outras. E a rede social nos aproxima em muitos momentos das outras pessoas. De pessoas que não vemos pessoalmente, de pessoas que já não faz parte. Amigos mesmo, né? Isso, não faz parte do nosso convívio. E conseguimos encontrar pessoas que trazem a palavra que acolhe. Mas, por outro lado, o uso excessivo da rede social pode desencadear dois problemas. Um problema que ainda está se discutindo para inserir no DSM, que seria o uso abusivo, né, da internet, para colocar ali junto dos transtornos adictivos, que são transtornos de repetição. E, por outro lado, também pode ser influenciadora no sentido negativo, como no jogo da baleia azul, como MoMA, como outros modismos que discutem a angústia. Inclusive, aquele da MoMA, semana passada, eu tive um caso bem típico, porque uma pessoa, um adulto, eu tenho um adolescente em casa, e o meu adolescente, apesar de eu trabalhar com tecnologia, meu adolescente não tem celular, ele usa o meu celular, e eu fico ali monitorando. Ele não teve acesso a essa terrível, esse negócio aí da MoMA, né, que é uma boneca, para quem não sabe, é uma boneca que aparecia em vídeos do YouTube. Ele não teve acesso. Só que aí ele foi para casa de um amiguinho. Quando chegou na casa do amiguinho, você acredita que um menino de 9 anos viu aquilo dali, se assustou e de noite sonhou. E eu fiquei chateada, porque eu protegi o menino de ver aquela informação. Você sabia que Bill Gates e Steve Jobs, eles protegiam o filho de toda essa questão do excesso da informação? Os filhos de Steve Jobs, os filhos de Bill Gates, que Steve Jobs já não está mais entre nós, mas o Bill Gates está aí até hoje. Uhum. Ele fala que os filhos só tiveram acesso à tecnologia depois dos 15 anos. E a tecnologia não é só de internet, não. É de ferramentas, de computador, de celular. Porque o uso em excesso pode trazer coisas terríveis. Vários prejuízos. Né? Sim. Então, continue. Então, nesse sentido, a rede social pode ser maléfica, porque a gente consegue, eles conseguem, digo a gente porque a gente faz parte desse núcleo maior, não é? Estamos todos envolvidos nisso, e se consegue disseminar ideias negativas, se consegue disseminar angústias, se expõe muito o que se pensa, e infelizmente vivemos também um processo de intolerabilidade. As pessoas estão cada vez menos tolerantes à frustração, aos desentendimentos, aos nãos que a vida nos propõe, e a psicoterapia vem para resgatar esse entendimento. Então, a rede social, às vezes, funciona como um agente negativo. Eu me encontro naquele grupo, acaba reproduzindo o que o grupo faz, e a gente tem conhecimento na área clínica de pessoas que chegam a ter... enfim, praticar tentativas de suicídio ou mesmo finalizar, lógico que existe um transtorno prévio associado, não se acontece de forma isolada, mas também incentivado por esses meios, são grupos em WhatsApp, são grupos ocultos no Facebook, são comunidades que estão ali, que eles participam e que têm as conversas específicas e que na verdade soa como negativo, mas... Arrematando aqui a pergunta inicial, a rede social pode ser utilizada para o bem, sim. Lógico que com moderação, inclusive nós adultos, somos convidados a sempre viver uma lógica de equilíbrio para não ficar dependente todo o tempo. Outro dia eu estava falando em uma palestra e um profissional falou assim: "Oxe, Samara, como é que você está ensinando as pessoas a estarem conectadas e vir para cá me dizer para praticar a desconexão?" É isso mesmo.
Você precisa praticar desconexão porque isso daqui é como um vício, é como carboidrato. Carboidrato eu acho um vício. Eu adoro Sim. bolo, eu adoro pão. E é algo... E Mark Zuckerberg, que é o titã da rede social, a rede social que está aí até hoje, que é o Facebook, ele diz o seguinte, Tailândia, que a rede social ela é alimentada por 3 desejos. Em uma entrevista, ele foi perguntado por que todas as redes sociais elas passam, vem coisa nova, e o Facebook está aí há mais de 10 anos. Aí ele disse, porque é alimentado por 3 desejos bem humanos. O primeiro desejo do Facebook e da rede social em geral é o desejo da gente falar da gente. Aí o que é? O status. A gente gosta de falar da gente. O segundo é um dos que mais pega e que as pessoas mais têm esse vício, que é saber da agenda alheia. Saber da vida dos outros. Uhum. E o terceiro, que é o que mais incentiva a gente entrar no Facebook, é você saber o que as pessoas pensam sobre você. Então, quando você posta uma foto que alguém curtiu, a gente fica naquela curiosidade, tá aqui, deixa eu ver, quantas curtidas eu tenho? Se eu tenho 5. E isso, às vezes, é até ruim, né? Porque você vê, tem pouca curtida. E a gente vê os influenciadores, essa corrida por tantas curtidas, por tantos seguidores. Uhum. E não é tão desse jeito. É porque você tem muito seguidor, que você é famoso, que vende. Eu sempre falo isso nos meus treinamentos. Então, o Facebook é algo viciante. O WhatsApp é algo viciante. Então, eu sempre falo sobre essa questão. As redes sociais em geral, sim, né? Da gente se desconectar, porque o mundo é conectado, mas não existe coisa melhor do que a gente estar aqui. A gente está batendo papo, né? Uhum. Pessoalmente, não existe nada melhor do que você conversar, do que ter aquela relação ali pessoalmente. Eu queria que você falasse, você falou daquele congresso, e eu me lembro que você falou alguma coisa em relação às redes de apoio, e que o Facebook hoje, por exemplo, tem grupos fechados. O da Baleia Azul mesmo, eu tentei entrar no ano retrasado, foi 2017. Eu tentei entrar no grupo fechado da Baleia Azul e não me autorizaram. Eles fazem critérios. Eles fazem todo fazem uma análise do perfil, enfim. E porque eu me preocupei, porque teve pais que me conhecem e perguntam, Samara, tem e a gente daqui de que é? Que entrou no grupo, lá no grupo fechado da Baleia Azul, e tinha lá, como um jogo, né? Você tinha as etapas e chegava, imagine a que ponto a gente chegou, para chegar a uma etapa final e a pessoa chegar ao suicídio, né? Então, eu queria que você falasse para a gente alguma coisa nesse sentido, de mecanismo ou até conselhos, não sei, que você pudesse dar para pais, não só pais, mas adultos também, no sentido de sair um pouco desse vício, porque eu conheço pessoas que são... Assim, a gente marca uma coisa pessoalmente, a pessoa tá ali no vício, não sai, né? E uma coisa que eu faço muito, eu sou muito viciada em jogo. Eu gosto de jogo na internet, eu gosto. Uhum. Desde antes, hein, Rony? Gosto de jogar na internet desde antes, que é aquela paciência. Então, o que eu faço? Eu não jogo mais na internet. Paciência. Eu não jogo. Aqui, ó, quem tá aqui, Super Mario, eu adorava esse jogo. Eu ia pra casa da minha prima jogar na internet. Então, o que eu faço? Eu faço isso, não sei nem se está correto, né? Assim, na área de saúde, você que é uma profissional, pode me... Eu não jogo mais. Por quê? Porque eu vi que eu ficava muito viciada no jogo, aí parava a hora de fazer as coisas, parava o trabalho, parava tudo. Então, quando alguém me manda vídeo, tem pessoas que falam assim, não vou te mandar mais. Eu não gosto mais que me mande vídeo. Vídeo de lazer. Por quê? O vídeo me toma um tempo. E eu vejo pessoas que estão viciadas nesse negócio do WhatsApp. Fica ali 1 hora mandando vídeo. E se tornou ou mais, né? Ou mais uma patologia. Fica ali o tempo inteiro, não consegue. Quais são os conselhos que você poderia dar nesse sentido? Bom, de antemão, eu queria deixar expresso, deixar gravado, registrado, de que cada caso é um caso. Então, não existem regras pré-estabelecidas e prontas. Cada situação é uma situação. No seu caso específico, talvez, dentro aí de todo o contexto que você está inserida, a evasão, né, a evitação completa do contato com o jogo pode ser uma estratégia inteligente. Talvez você entendeu que não consegue desenvolver esse controle. Então, para não utilizar muito do seu tempo, você retirou. Não há algo de inadequado nisso, foi uma escolha sua. E em toda a nossa vivência humana não tem isso de tão certo e tão errado. É o equilíbrio que faz a criação de uma vivência saudável. Já em relação a crianças e adolescentes e também adultos, a ponderação também é o melhor caminho. Nada de excessos. Utilizar, sim, mas não utilizar com excesso. Exceto, assim, em alguns casos bem específicos que a gente orienta os pais, dentro de contextos específicos, a nível clínico, a retirar algum jogo ou a evitar determinados dias da semana para focar mais nas tarefas da escola ou focar mais em outras atividades que estejam inseridas na rotina,
como artes marciais, como inglês, ensino de outras línguas, por exemplo. E quando a gente tem um adolescente que a gente faz tudo isso e ele ainda tem energia, né? Porque eu tenho um lá que é assim, o menino tá em futebol, o menino tá em karatê, o menino tá em inglês, o menino tá no seu quê, e ainda tem energia para estar ali. Como é que a gente faz? Proibir é o caminho, seria o caminho? Proibir quase nunca é o caminho. Tudo aquilo que nos é vetado nos desperta muito mais interesse. Então, utilizar de forma equilibrada, inclusive como a gente faz com pacientes adictivos mesmo, pacientes que são viciados em drogas, enfim, em substâncias psicoativas, seja elas quais forem, né? A gente consegue ir reduzindo o uso para depois chegar na remissão completa da situação e na evitação do uso da substância. Então, eu creio que o equilíbrio é o melhor. Evitar por completo, eu creio que não seria um caminho excelente, mas conforme eu disse agora há pouco, é necessário se ter uma avaliação específica de cada caso, entender o contexto da sua família, o contexto no qual o seu adolescente, né, está inserido, para que a gente possa dar, né, uma orientação precisa. Mas o equilíbrio, Samara, sempre será o melhor caminho. E um detalhe, no caso de adolescente e criança, eles necessitam de rotina, horário para cada coisa e que a gente siga mais ou menos o mesmo horário todos os dias. Lógico que a gente não tem como colocar ali, né, um despertador em cima do horário, mas tem um equilíbrio, horário para dormir, tempo delimitado para o sono, que é muito importante. Eu sei que já foi discutido isso em outros momentos aqui, porque eu acompanhei, mas o sono é muito importante. Tempo para refeição, sobretudo refeição entre família. É importante cultivar esse hábito de todo mundo sentado na mesa ou não há um convencionalismo, depende muito da cultura de cada família, mas ter esse momento junto, de contato e etc., para que a gente possa estabelecer, digo, uma rotina mais favorável para o adolescente e que consiga colocar a rede social como mais uma ferramenta, os jogos como mais uma ferramenta, o uso do WhatsApp como mais uma ferramenta e não como o centro da orientação desse indivíduo, não como o fator mais importante na vida dele. É muito importante, você que é pai, você que é mãe, você que é tio e tia, né, que está aí nos acompanhando, porque assim, o uso em excesso, tanto do adolescente como do adulto, vai ser ruim para você. A internet é um mundo de possibilidades. A internet é uma fonte inesgotável de informações. Mas se você não saber utilizar, aí você só vai trazer coisas ruins para você. Malefícios. Por exemplo, existem muitos pais, e eu acompanho muito isso, Tailane, muitos pais que deixam os filhos de uma maneira fazer o Facebook. E a gente sabe que o Facebook e qualquer outra rede social, na hora que a gente vai criar um perfil, é com 13 anos de idade, acima. Então, se ele iniciou fazendo a rede social do lado do pai, eu sou logo drástica na hora. Eu falo assim, você mentiu. Então, se você mentiu aí, vai ser complicado em outras situações. Você vai sempre mentir. E qualquer outra rede social, WhatsApp, eu já vi adolescentes de 5, 6 anos tem um WhatsApp. Crianças, nesse caso. Então, você precisa tomar esse cuidado, né? Crianças, que eu já vou logo em adolescente, que a gente já acha como adolescente, porque você pega um menino. Eu tenho um sobrinho de 3 anos, ele pega o YouTube e já vai. Ele pega um jogo que nem eu sei mexer e já vai, né? É porque é o que a gente chama de nativo digital. Quem nasceu de 1990 para cá, a gente chama de nativo digital. Então, é tudo muito rápido, né? A gente tem aqui, ó, já tem vários compartilhamentos, pessoal interagindo aqui, falando. Olha aqui, Heloísa. Bom dia, Heloísa. Mandando um recado aqui. Gente, e para a gente finalizar, a gente já está chegando no finalzinho. Eu quero trazer aqui de primeira mão, que eu ainda não falei, spoiler, né? Eu não soltei o spoiler na minha rede social. Falei no dia que eu fiz as 2 palestras de influenciador digital. E aí a gente vai finalizar com isso. Por quê? Hoje todo mundo quer ser influenciador digital, hoje tudo é influenciador digital. E eu estou com um curso, um treinamento, para você que quer ser influenciador digital, para você que quer entender como funciona esse universo da influência. E a gente vai ter lá, como uma das palestrantes, a Tailane Barreto. Sim. E ela vai falar, Samara, o que tem a ver a psicologia, todas essas questões que você falou aqui com o influenciador digital, com a pessoa que está ali, tem tudo a ver, né, Tailane? Tem uma influenciadora que ela falou assim, Samara, eu não sei mais como lidar com tantas perguntas, eu não sei como lidar mais com tanto assédio, não assédio no sentido da sexualidade, não esse assédio, mas o assédio de todo mundo querer conversar comigo, de todo mundo vir querer criar parceria, né? A exposição é muita.
Então, a gente vai ter esse momento, e eu queria que você falasse só um pouquinho sobre essa questão, assim, sobre essa exposição na rede social, se precisa tomar algum cuidado. A gente vê muitas pessoas hoje que se tornaram influenciadores digitais. E será que o influenciador digital, ele está maquiando a vida? Será que ele está vivendo uma vida que não é dele? Fala um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Bom, vamos tirar do forno, não é, o assunto e abrir aqui um parêntese. Eu adoro parênteses. Eu acho de fato que esses momentos existem para que a gente possa agregar algo em quem tá do outro lado ouvindo. E eu não me sentiria, inclusive, confortável de terminar sem deixar uma mensagem para as pessoas. Vou falar a respeito do que você falou e vou arrematar algo que possa tocar o coração de todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento e nos ouvindo posteriormente. Bom, a rede social, ela é um convite à exposição completa. Exposição da vida, exposição do que faz, e ela gera uma imagem. Essa imagem, muitas vezes, é correspondente com aquilo que o indivíduo é, mas muitas vezes, não. Só que o problema não está exatamente na pessoa que está veiculando essa imagem. Algumas vezes não é de forma profissional. Há quem faça de forma profissional e venda aquela imagem porque precisa. É inclusive uma estratégia de negócios, sim, como nós temos trabalhado, não é? Como você especificamente tem trabalhado nos últimos tempos. Mas cabe também a quem está do outro lado compreender que essa análise de imagem parte dele. Cada um observa de acordo com o seu próprio prisma, com a forma que a pessoa vai analisar. Nesse sentido, se faz importante trabalhar as emoções, de fato estabelecer uma evolução, um estímulo dessa inteligência emocional nos influenciadores digitais e nas pessoas que também gostam por algum motivo, seja ele qual for. A gente não está aqui para criar mimimis em torno das redes sociais, elas existem, faz parte da nossa geração e a gente tem que saber fazer o bom uso. Mas muitas vezes as pessoas são impactadas emocionalmente. Por quê? São julgadas de forma inadequada, recebem comentários que não são adequados, ficam sabendo de algum burburinho a partir daquilo que foi veiculado, são cobrados a respeito do que postam ou não, ou cobrados socialmente de incluir-se de forma específica. Isso é muito amplo, então é difícil estabelecer num curto espaço de tempo uma reflexão efetiva a respeito. Mas se faz importante treinar essas emoções. Para quê? Para que eu entenda que eu escolhi o meu próprio universo. E que eu sou o meu próprio universo. E que a percepção do outro já não deve me importar tanto. Então eu não vou viver tantas frustrações quando eu entender que as minhas escolhas são minhas, que as minhas decisões, inclusive de veiculação na rede social, são minhas, e que o que o outro pensa é responsabilidade dele. E não uma responsabilidade minha. Mas entre esse discurso e a prática efetiva desse discurso, há um abismo profundo que a gente vai trabalhar lá no nosso evento. Pois é, um treinamento. Então, você que é influenciador, você precisa disso, né? Aí a gente já está finalizando. Muito obrigada a você que participou, a você que está aí online. A gente também está aqui no Instagram, viu? A gente está no Instagram de GQ Repórter. Foi, gente comentando. Quem é que está aí comentando? Vê se dá para falar para a gente não. Danilo, um abraço. Tailane também? Márcia Menezes, um abraço. Olha a lojinha da Carol, mandei um abraço lá para minha amiga empreendedora, né? Que é a Luciana, empreendedora. Olha, que legal. Bom dia, gatinhas. Eu sei quem é. Márcia Menezes, estou de hoje. Que legal, Massinha. Gente, um abraço. A gente já está finalizando. Tailane, muito obrigada pela sua participação. Eu sei que a gente teria assunto para conversar muito aqui. Você virá outras vezes. O convite já está feito para você vir e aqui aceito. Falar. Pois é. Esse tema da psicologia na rede social, na internet, no uso das novas tecnologias é algo assim espetacular. E eu adorei sua participação. Eu sei que esse vídeo vai ser compartilhado para muitas pessoas. Você que nos acompanhou, compartilhe, marque uma pessoa, marque um amigo, siga aí a rede social da Tailane Barreto. Ela traz também muitas informações lá. Ela disse que ela fala assim, ela estava falando nos bastidores, eu não tenho tanta frequência como você. Porque a pessoa aqui usa um agendamento, minha gente. Eu já falei isso nos meus cursos, estava falando para ela. Eu uso um agendamento, eu não tenho condições de ficar o tempo inteiro na internet, porque eu tenho um mundo de coisas para fazer. Eu sou mãe, sou esposa, sou empresária, estudo. Então, a gente faz um agendamento. Então, quando você aprende agendamento, você fica lá, a internet fica trabalhando para você. Por mim, né? Aprendi já a estratégia, inclusive. Gente, um abraço, muito obrigada pela sua presença e próxima terça-feira a gente está aqui, tá bom? Dê suas considerações finais aí. Para mim, foi um prazer participar, quero agradecer. Já aceito o próximo convite. Eu creio que disseminar conhecimento, autoconhecimento e reflexões que possam, de fato, contribuir na vida dos indivíduos é algo engrandecedor e maravilhoso. E queria deixar um recado para todos vocês que estão nos assistindo, já que a gente está falando no contexto de rede social. Guarde
de tudo que a gente falou, se eu tivesse que escolher somente uma fala, guarde em si de que a sua vida é sua. Os motivos que lhe levam a divulgar algo é algo que até cabe reflexão, sim, mas são seus motivos. Então, a percepção do outro não deve comprometer tanto as suas emoções. Deixe que o outro vive os seus próprios problemas, que ele viva as suas próprias questões e que você foque na sua própria vida, fazendo aquilo que, dentro do que você compreende como sendo adequado, seja mais interessante para você. E siga feliz. A gente não vive infeliz quando a gente entende que o real motivo da nossa felicidade está dentro. Quando a gente entende que dentro de nós reside felicidade, que nós somos o próprio motivo da nossa felicidade, o que está fora passa a nos impactar muito pouco. E eu falo isso sempre para os meus pacientes. Você sairá daqui entendendo de que o seu mundo e a sua alegria reside em você. Quando a gente entende que reside dentro da gente, fora pode ter um caos instalado, mas já não nos impacta tanto. Então, que nesse contexto de rede social seja assim, que seja levado em consideração os nossos reais motivos, as nossas necessidades, os nossos desejos, sendo eles certos ou não, até porque certo e errado é algo muito relativo, não é? E caso a gente veja a necessidade de mudar com o tempo, vai ser uma experiência sua, uma experiência nossa, e não estabelecida pelo outro, que sempre está nos exigindo uma postura inadequada, uma postura ou uma resposta de acordo com o que ele gostaria de fazer, que muitas vezes não faz, porque a maioria das pessoas cobra no outro aquilo que ele mesmo não consegue executar. Então, seja livre para viver a sua vida dentro de uma lógica de equilíbrio lógico e entendendo que importa a sua opinião a respeito de si mesmo e não a opinião do outro. Legal, né, gente? Um abraço e até a próxima. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau.